Galera, tudo bem com vocês? Concurseriano e concurseriana do meu Brasil. Voltamos mais uma vez aí com a aula 6 do Estatuto do Servidor. Várias pessoas vieram aqui no meu WhatsApp solicitar essa aula, tá? Lembrando aqui, deixa eu só passar um recado rápido. Vocês estão vendo todos esses materiais aqui do concurso de Valença. Esses materiais você não vai encontrar em lugar nenhum na internet. Você pode até encontrar, mas não vai ser com todo esse amor e com todo esse carinho que a gente faz aqui nas suas questões de concurso, tá? Então você tem para policial, vou até mostrar aqui, eu vou deixar o link na descrição. Tem todos os materiais que a gente fornece para os nossos alunos aqui do concurso de Valença. Então você vai encontrar 50 questões do policial legislativo, do conhecimento específico, 50 questões de conhecimento específico para assessor legislativo. Você tem o nosso combo especial que vem, né, a lei orgânica, 70 questões do estatuto, mais 82 questões do regimento interno, né? Você tem elas separadamente também, se você quiser comprar separadamente, né? Aqui no combo você vai comprar com um valor mais barato. Você tem nossos cards ilustrados com áudio, né, para você estudar o Estatuto do Servidor. Você vai ler lá, ele está todo ilustradinho, com imagem, tudo certinho, e você ainda pode clicar lá no ícone para você poder ouvir a explicação daquele artigo, tá? E tem a apostila também para o cargo de policial legislativo. Essa apostila aqui ela vai englobar todas as matérias, né? Tem 30 questões de alguma coisa, 20 questões de outra, e aqui tem a apostila de 200 questões de agente administrativo B, né, que você vai ter também a apostila completa. Aqui é completo, vai ter o conhecimento específico, português, tem todas as matérias aqui para você poder estudar, tá? Então, sem mais delongas, fala galera, então hoje a gente vai começar nossas aulas aqui falando das acumulações, né, das acumulações remuneradas. O que significa acumular, né? Acumular no modo geral, num contexto geral, está relacionado a juntar, a reunir, a amontoar, né, algo em quantidade. Então, eu sou rica! Eu sou rica! Então aqui o artigo 163 do Estatuto do Servidor, ele vai dizer que é vedado a acumulação. É proibido você acumular, você amontoar dois cargos ou mais, dois cargos públicos ou mais. Então, no caso, ele está dizendo que é vedado a acumulação remunerada de cargo público. Mas existe uma exceção. Essa exceção, ele vai dizer aqui no parágrafo 1, é de 2 cargos de professor, né? Então, vamos supor que um professor ele trabalhe numa escola municipal. E aí ele também quer trabalhar numa universidade estadual. Então, essa acumulação ela é permitida, né? Ele tem que atender alguns requisitos que a gente vai falar mais para frente. Mas se ele quiser acumular os 2 cargos, ele pode acumular, tá? De professor. Aqui no caso, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Então, vamos supor, né, que um professor ele trabalhe um cargo em uma universidade, ele trabalha ali em um cargo técnico, né? E ele trabalha em um laboratório de pesquisa no científico, né? Então ele trabalha na universidade na parte técnica e ele trabalha no científico no laboratório de pesquisa. Então ele pode trabalhar, né, nos 2 cargos. Claro que tem que ter a compatibilidade de horário que a gente vai falar mais para frente. Existe também a necessidade da pessoa ter conhecimento específico para o exercício do cargo, né, para o exercício da função, e a possibilidade de desempenhar ali adequadamente ambos os cargos. Show? No 3 ele vai dizer aqui, ó, de 2 cargos privativos de médico. Então, vamos supor que um médico ele trabalhe, ele pode trabalhar, né? Significa que o médico ele tem a condição, né, de trabalhar e exercer 2 cargos distintos. Então, vamos supor que um médico poderia exercer, um exemplo, uma função de médico em um hospital estadual e também em uma clínica particular. Então, ele pode exercer as 2 funções. Aqui no parágrafo 1, em qualquer desses casos, a acumulação somente é permitida
quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários. Então, eles têm que verificar a compatibilidade de horários, né? Cada um desses requisitos aqui, os 2 cargos de professor, tem que verificar a compatibilidade de horários. Quando ele se refere aqui que haja correlação de matérias, ele tá se referindo por exemplo, um professor ele vai trabalhar numa escola. Então ele tem que garantir que as disciplinas ali que ele está ensinando seja dentro do mesmo campo de conhecimento, né? Ou da área de atuação. Então isso vai evitar que o professor ele acumule cargos em áreas muito distintas, né? Em áreas nas quais suas habilidades e conhecimentos não sejam ali aplicáveis, né? Então, nesse caso, ele tem que ter uma correlação, né? Uma correlação de matérias. Então, é a mesma coisa com relação ao professor que acumula técnico e científico. Então, as habilidades técnicas e científicas do profissional, elas têm que ser coerentes com o cargo, né? Isso pode ser importante ali para manter a qualidade e a relevância do trabalho realizado. Show de bola? Aqui no parágrafo 2, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então aqui, esse parágrafo 2, ele estabelece que a proibição de acumular os cargos vai se estender não apenas a cargos, mas também a empregos e funções públicas, como ele está falando aqui. Então, além disso, a proibição ela vai abranger não apenas os órgãos da administração direta, como secretarias, ministérios, mas também as autarquias, fundações, empresas públicas, como ele diz aqui no texto, né? Sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, o que isso significa? Vamos explicar agora para você. Agora, Thiago, por que você colocou uma bateria aqui na imagem, né? Porque a bateria, geralmente, ela acumula energia. Então, para você lembrar de acumular, né? Para você lembrar, é uma associação. Então, isso significa que a proibição de acumulação de cargos, ela se aplica tanto a cargos efetivos, estatutários, né? Os estatutários, quanto a empregos regidos pela Constituição da CLT, porque você pode passar num concurso público e ser regido pela CLT. Não significa que todo concurso você vai ser estatutário. Claro que mesmo com o regime CLT, você precisa de um ato administrativo, você precisa passar por um processo administrativo para ser demitido. Não é igual o CLT, né, da parte privada. Nas duas formas você pode ser tanto estatutário, como você pode trabalhar no regime CLT mesmo fazendo concurso público, tá? Só que mesmo você sendo CLT, você precisa aí, você tem direito à ampla defesa, tem direito a tudo certinho, mesmo trabalhando na CLT, tá? Então, a proibição ela envolve cargos efetivos, o estatutário, e também empregos que regem pela CLT. Ou também outras formas de vínculo empregatício. Então, além disso, a proibição aqui, ela vai abranger não apenas os órgãos governamentais diretos, mas também as entidades públicas, incluindo o que? As autarquias, né? As autarquias são órgãos de autonomia administrativa e financeira. Tem as fundações, as empresas públicas, a sociedade de economia mista. Então, essa extensão da proibição, ela visa assegurar, né, a acumulação de cargos, empregos ou funções, que ela seja coibida, né, em todos os setores ali, instituições vinculadas ao poder público. Dessa forma, vai buscar o quê? Situações, né? Situações de sobreposição de funções, conflitos de interesse, né? Excesso de acúmulo de responsabilidade. Então,
é para garantir também a eficiência no trabalho público, a eficiência do serviço prestado, né? Então, existe essa proibição de acumular, estende-se, essa proibição de acumular vai se estender também a todos os empregos e funções, né? Que vai abranger a administração tanto indireta como a administração direta também. Parágrafo 3. A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados quanto ao exercício de mandato eletivo, quando em comissão ou contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados, observado sempre o limite de remuneração estabelecido em lei. Então aqui, o que ele quer dizer no parágrafo 3, né? Ele vai dizer o seguinte, para você prestar atenção, para você captar essa mensagem. Ele vai estabelecer ali uma exceção, né? Estabelece uma exceção à proibição de acumular proventos para os aposentados. Então, de acordo com esse parágrafo, ele diz o quê? Ele diz o seguinte, os aposentados podem acumular proventos. Proventos são o quê? Benefícios previdenciários. Quando estiverem exercendo o mandato eletivo. O mandato eletivo, provavelmente, ele está lá como vereador, como deputado, como prefeito, enfim. Então, quando ele estiver exercendo o mandato eletivo, ocupando o cargo de comissão também. Se ele estiver exercendo um cargo de comissão, ou por meio de contrato de prestação de serviço técnico ou especializado. Beleza? Então, essa exceção significa que os aposentados que desejarem ali continuar exercendo a atividade pública, seja por meio de mandato eletivo, né, como vereador, como prefeito, ele ocupando um cargo de confiança também, né, se ele estiver ocupando um cargo de confiança, cargo de comissão que a gente fala, né, ou prestando serviços técnicos especializados sob contrato, tem a permissão, nesse caso ele tem a permissão para acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração proveniente dessa atividade. Então ele está aposentado, está recebendo aposentadoria. Se ele está trabalhando em cargo de comissão, se ele está trabalhando com mandato eletivo, ou se ele está prestando serviço técnico ou especializado sob contrato, ele pode juntar. Ele pode juntar tanto a remuneração dele da aposentadoria com esses cargos. Então, mandato eletivo, né, ele tá falando aqui, a proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados quando ao exercício do mandato eletivo, quando ele estiver exercendo lá cargo de vereador, prefeito, cargos em comissão, né, aquele que não necessita de concurso público, ele é escolhido pelo prefeito ou pelo chefe, né, ou por alguém que o prefeito dê esse poder. Então, quando ele estiver exercendo também esse cargo aqui, ele pode acumular as duas remunerações ou ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados, observando sempre o limite de remuneração estabelecido em lei. Ainda tem isso, né? No entanto, é importante a gente ressaltar que nessa parte aqui do limite da remuneração, significa que existe um valor máximo, um teto, né? Que o aposentado ele pode receber por meio dessa acumulação. Então, ele não pode ultrapassar esse limite. Se ele ultrapassar esse limite, ele só fica ali naquele valor, tá? Show de bola? Então vamos continuar aqui com essa aula bonitinha. Continuando falando aqui do artigo 164, o servidor ocupante de cargo efetivo ou em disponibilidade poderá ser nomeado para cargo em comissão, perdendo durante o exercício desse cargo o vencimento do cargo efetivo ou provento, salvo se optar pelo mesmo. Então, o servidor ocupante de cargo efetivo é aquele que fez concurso público, né? Ele fez o concurso público, ele se tornou um funcionário público de cargo efetivo. Ou em disponibilidade. Disponibilidade é aquilo quando o servidor, o setor que ele trabalha é extinto, ele fica em disponibilidade. Então, ele fica, né, ele recebe, ele tem a ligação com a administração pública, mas ele fica em disponibilidade até que a administração chame ele de volta, né? Tem um cargo aqui que tem a ver com a sua função anterior, você pode... Então, ele fica em stand-by, ele fica paradinho. No caso de servidor ocupante de cargo efetivo ou em disponibilidade, poderá ser nomeado para o cargo em comissão. Ou seja, ele pode trabalhar, ele sendo efetivo, ele pode trabalhar de cargo em comissão. Fazendo isso, ele vai perder durante o exercício desse cargo
o vencimento do cargo efetivo ou provento. Ele vai perder o salário do cargo efetivo, salvo se optar pelo mesmo. Ou seja, o servidor ele tem a capacidade de escolher o salário que ele quer receber, ou do cargo em comissão, ou do cargo efetivo. Ele não pode escolher os dois, mas ele pode tanto escolher o salário do cargo efetivo ou o salário do cargo em comissão. Show? Artigo 165. Não se compreende na proibição de acumular a percepção das vantagens citadas no artigo 126. No caso, o artigo 126, ele diz o seguinte, lá no artigo 126 ele diz o seguinte, que são adicional, o servidor ele tem adicional, tanto por tempo de serviço, gratificações, ele tem as diárias, a ajuda de custo, salário família. Então você tem todos esses benefícios sendo um funcionário público. Então não está sujeito à proibição de acumulação de cargos. Isso significa, o que isso significa, né? Que mesmo que exista uma proibição geral de acúmulo de cargos, empregos ou funções, as vantagens citadas nesse artigo, como eu mencionei, né, que são os adicionais, elas não entram, né? Elas não entram. Na verdade, elas podem ser acumuladas pelo servidor, né? Então, vamos supor que você ganha adicional por tempo de serviço, gratificações, diárias, ajuda de custo. Ela pode ser acumulada. Então, essas vantagens não são consideradas como parte da proibição de acumulação, né? E podem ser recebidas independente do servidor já ocupar outro cargo, emprego ou função. Então, essa disposição ela visa o quê? Ela visa permitir que o servidor possa acumular as vantagens, né? As vantagens que a gente mencionou, mesmo que haja uma restrição geral, né? Existe uma restrição geral, mas essa é a exceção. Show? Artigo 166, verificado mediante processo administrativo que o servidor está acumulando fora das condições previstas neste capítulo, será ele demitido de todos os cargos ou funções. Então, se foi verificado mediante processo administrativo que o servidor aprontou, que o servidor está acumulando, né, fora das condições previstas neste capítulo, então ele vai ser demitido de todos os cargos e funções. Ele perde todos os cargos. O cara está lá, ele sei lá, analista. Aí ele passa em outro concurso para agente administrativo. Aí o espertão quer ficar ganhando 2 salários e acumulando os 2. Se for descoberto, se for pego, ele perde os 2. Tá? Ele é demitido e aí ele acaba ferrando a vida dele. Tá? Aí aqui no parágrafo 1, provada a boa-fé, o servidor será mantido no cargo que exercia há mais tempo. Então, né, existe um adendo aqui, né? Existe um equilíbrio na balança. Então, caso seja comprovada a boa-fé do servidor, no que se refere à acumulação irregular de cargos, ele será mantido no cargo que estiver exercendo há mais tempo. Então, isso significa que se o servidor, bonitinho lá, cometeu a acumulação de cargos de forma irregular, porém agiu de boa-fé, né? Ele agiu de boa-fé, alegando desconhecimento das regras ou interpretação equivocada da legislação. Então, ele poderá manter o cargo em que tiver há mais tempo. Agora, a gente pode pegar essa lei, né? A pessoa pode acumular e dizer, não, eu não sabia. Eu não sabia das leis, eu não sabia das regras. E aí ser absolvida, né? Mas aí, caso aqui no parágrafo 2, apurada a má-fé, se caso descubra, né, que o abençoado lá ele agiu de má-fé, o servidor demitido ficará ainda inabilitado pelo prazo de 5 anos para o exercício de funções ou cargo público. Então, aqui nesse caso, se for constatado que o servidor agiu de má-fé ao acumular cargos de forma irregular, aí o negócio muda. Aí o buraco é mais embaixo. Então, se ele for descoberto lá que ele obteve vantagens indevidas ou burlou as regras estabelecidas, ele será demitido e ainda tem uma agravante. Ele terá sua inabilitação
para o exercício de funções ou cargos públicos pelo período de 5 anos. Essa medida ela tem como objetivo punir severamente. Filho, não é bagunça não, tá? Punir severamente a conduta inadequada do servidor e impedir que ele exerça qualquer função ou cargo público durante o período da inabilitação. Então essa restrição ela vai visar o quê? Proteger a administração pública e garantir a integridade, a legalidade na ocupação de cargos públicos, tá? Então essa má-fé também ela não é uma coisa sem apurar, né? O servidor ele tem a oportunidade de apresentar sua defesa, né? Ele tem a oportunidade de passar pelo processo, ele tem um direito ao contraditório, à ampla defesa, né? Todo servidor tem o direito à ampla defesa antes de tomar uma decisão final sobre sua demissão ou inabilitação. Show? Artigo 167, qualquer cidadão poderá denunciar a existência de acumulação ilegal. Então ele diz aqui que qualquer cidadão pode ser X9, né? Qualquer cidadão pode denunciar a existência de acumulação ilegal. Se o candango lá está acumulando algo ilegal, não apenas outro servidor, né? Significa que é qualquer pessoa, não precisa ser um servidor público. Pode ser qualquer pessoa, pode relatar à administração pública ou órgão competente a suspeita que um servidor esteja acumulando cargos de forma ilegal. Então você, civil normal, pode ser um X9, pode ser lá, você pode delatar uma pessoa que esteja acumulando os cargos. Show? Vamos fazer o exercício para a gente treinar? Dar uma treinadinha aqui bonitinho. Então aqui, olha só como é que a banca pode te pegar. Eu coloco sempre uma questão, né? No meu material tem questões fáceis e tem questões difíceis, né? Então a gente sempre coloca para o estudante ele ter uma certa leveza no estudar, né? Para ele não ficar também desesperado. Precisa, né? Quando você estuda, você passa por processos, né? Você vai ali se adaptando ao estudo. No começo você não quer estudar, você não quer criar a disciplina de estudar, depois você se acostuma, depois você acaba ficando viciado em estudar e assim você vai. Eu coloquei aqui uma pergunta que ela é uma pergunta de concurso público, né? Então aqui ele diz, é vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, exceto quando houver compatibilidade de horário em relação a... Olha só como a pergunta já é confusa, né? É vedado a acumulação, ou seja, é proibida a acumulação remunerada de cargos, ok. Empregos ou funções públicas, exceto, olha o exceto aqui como quebra tudo, quando houver compatibilidade de horário em relação ao quê? A 2 cargos ou empregos de professor. Olha só como a pergunta ela é bem elaborada, né? A 2 cargos ou emprego de professor com outro técnico científico, ou 3 a 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, qual é aqui, né? Ele vai dizer a 1 e a 2 apenas, na letra A 1 e a 3 apenas, a C 2 e 3 apenas, ou a D a 1, 2 e 3. Aí o abençoado vai lá e fala, opa, essa aqui tá molezinha, é a 1 e a 2. Essa 3 aqui não tá com o que eu li. Por que é importante você fazer exercício? Por esse motivo. Aqui a resposta eu vou te dar aqui, é a letra D, tá? Mas por que é a letra D? Exceto quando houver compatibilidade de horários em relação a 2 cargos ou emprego de professor, né? Então é vedada a acumulação? É proibida a acumulação? É. Mas existe uma exceção, né? Quando houver compatibilidade de horário, 2 cargos ou emprego de professor pode ir, pode exercer. 2 cargo ou emprego de professor com outro técnico científico também. Aí vem 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Mas, Tiago, tem lá 2 médicos, quando a gente leu, deixa eu voltar aqui, ó, a de 2 cargos privativos de médico. Mas quando você vai lá, quando você vai aqui na pergunta, a pergunta tá 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Um médico não é um profissional da saúde, né? Um médico é um profissional da saúde com profissões regulamentadas, ou seja,
o cara tem que ter um diploma de médico para trabalhar, né? Então ele pode ter 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Observou que ela não colocou exatamente a letra da lei, mas ela colocou algo correlacionado. Então, a importância de você estudar por exercícios é por isso. Porque a banca ela vai pegar você aí, né? Por que é importante você fazer exercício? Muitos exercícios. Por esse motivo. Porque ela não vai te pegar nessa parte. É fazer muito, não é fazer, sei lá, pegar um dia, fazer 50. É para fazer muitos exercícios. Muitos. É assim, é bem capaz, é muito capaz de você fazer só exercícios e passar no concurso. Claro que o estudo é importante, né? Mas se você treinar só com exercícios, eu não estou falando de exercícios para você comprar meu material, não. Eu estou falando assim, de você pegar provas anteriores também, né? E treinar. O meu exercício aqui é mais um material de apoio para você ir se familiarizando, né? Tem gente que está começando a estudar agora, tem gente que já está há mais tempo. Então é para você ir se familiarizando ali com o conteúdo, para você ir pegando a matéria no ritmo mais tranquilo. Mas é essencial que você também busque provas anteriores. Ah, Thiago, mas eu não consigo encontrar. Nossa empresa, só questões de concurso, ela é a única empresa que você vai ter que a gente fabrica as questões. Thiago, eu quero questões só falando sobre esse assunto aqui. A gente vai pesquisar provas anteriores, a banca, como foi que ela fez e vai entregar para você. Eu quero 100 questões, a gente entrega para você. Entendeu? Então a gente trabalha dessa forma. Não é? A gente ainda dá suporte pós... você está estudando, a gente ainda te dá um suporte. Você tem alguma dúvida? Você quer tirar alguma dúvida? A gente, né, nossa central ela está 24 horas funcionando. Então você pode tirar essa dúvida tranquilamente, ainda pode solicitar as questões que você quer. O preço é sempre justo. Eu nunca cobro um preço muito, né? Porque eu sou concurseiro, você também é, todos nós somos, né? Então a gente tem que cobrar um preço justo porque eu sei da sua condição. A minha condição não era boa quando eu estudava, né? Eu tive que batalhar muito para conciliar trabalho com estudo, com tudo, entendeu? Então é isso, hoje a gente fica por aqui, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, me mande um WhatsApp, né? A nossa central aqui funciona 24 horas. E se inscreva no nosso canal, faça sua inscrição para você receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo, tá bom? Então boa sorte a todos, muito obrigado pela atenção de todos. Eu quero agradecer também o carinho de todos, né? O carinho que todo mundo tem dado aí nos comentários, vindo no meu WhatsApp falar. Quero agradecer a todos também, tá bom? Obrigado e aquele abraço, até a próxima e tchau.